Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo módulo do RLS, módulo sobre manejo hemodinâmico. Então, as nossas próximas aulas vão abordar, primeiro, manejo de PCR e arritmias segundo o ACLS. Depois a gente vai conversar sobre diagnóstico e manejo do choque. Depois a gente vai ter um mini curso bem interessante, bem aprofundado sobre ultrassom point of care. E a gente termina com fluidoresponsividade e prescrição e manejo de drogas vasoativas e sedativos no contexto de terapia intensiva. Com esses conhecimentos, vocês vão ver que vocês vão se tornar capazes de manejar qualquer paciente grave e instável, desde o diagnóstico até o tratamento. Bom, vamos lá. Eu sou o Pedro Pérez, médico preceptor do programa de residência em clínica médica, e na nossa primeira conversa a gente vai abordar, nessa aula de agora, sobre parada cardiorrespiratória no contexto intra-hospitalar. Então a gente vai discutir os principais aspectos do ACLS, o que um bom clínico tem que saber disso. Depois a gente vai conversar sobre o manejo pós-parada, então o paciente que volta da parada, o que a gente faz. E a gente vai dar uma leve pincelada também sobre prognóstico neurológico pós-parada respiratória, que também é um tema bem importante nesse contexto. Bom, pessoal, como vocês devem imaginar, a PCR é um evento com uma gigantesca morbimortalidade. A cada 1 minuto que o paciente passa parado, ele tem diminui em 10%, né, a chance de ele ter retorno à circulação espontânea. E depois de 3 a 5 minutos em PCR, eu começo a ter um risco exponencialmente crescente a cada tempo que passa de dano neurológico irreversível. Então, a gente vai abordar aqui bastante toda a parte técnica e detalhes do ACLS, mas além disso, eu queria, antes de entrar nisso, conversar com vocês sobre uma outra coisa. Geralmente a PCR, muitas vezes, principalmente se eu não tenho uma equipe que está habituada a lidar com isso, uma equipe multiprofissional que está treinada adequadamente para isso, é uma situação que envolve muito estresse da equipe, né? Então, é muito importante, você muitas vezes vai estar no papel de líder de uma PCR, você manejar e controlar todos os profissionais envolvidos. Então tem aquelas estratégias de comunicação em alça fechada, a gente deve corrigir o que não está sendo feito corretamente e está sempre observando também a situação como um todo, né? Então a gente tem que também saber manejar a nossa emoção de sair um pouco da situação e observar se tudo está sendo feito corretamente. Por quê? Cada conduta e cada segundo conta muito nessa situação, como a gente acabou de conversar. Bom, vou começar mostrando para vocês o algoritmo geral da PCR e vou discutir com vocês alguns princípios dele. Então, vejam aí, esse é o algoritmo do ACLS, da American Heart Association. Então, eu fiz o diagnóstico de uma PCR, lembrando que a gente pode ficar até 5, 10 segundos palpando o pulso central, tá? E vendo se tem incursão respiratória. Acho que está em PCR, vou começar a RCP. Então, a primeira conduta é iniciar a RCP e chamar ajuda, provavelmente, às vezes o hospital vai ter um código azul, enfim, chamar alguém para me ajudar e pedir um desfibrilador. Então, enquanto isso não chega, eu já estou realizando as compressões e um pequeno detalhe agora sobre as compressões, a gente vai conversando sobre cada item aí do fluxograma, lembrando que são de 100 a 120 compressões por minuto. Tem aquelas musiquinhas que ajudam a gente a lembrar, né? A Staying Alive, tem lá a marcha do Darth Vader, enfim, que ficam aí entre 100 a 120 BPM, né? Batidas por minuto, o ritmo da música, que ajuda a gente a manter a taxa de compressão adequada. Taxa de compressão, erro comum, fazer mais rápido, fazer rápido demais. Isso não dá tempo para ter diástole completa e eu prejudico a circulação. Perfeito. Eu preciso que esse tórax entre, mas também eu tenho que deixar que o tórax retorne. Uma outra dica interessante é que ao invés de fazer assim, a gente deixa geralmente a mão travada, o cotovelo aqui está travado, e eu uso o peso do meu corpo para fazer a RCP. Bom, tenho disponibilidade de um DEA, por exemplo, um desfibrilador, né? No contexto hospitalar não vai ser provavelmente um DEA, vai ser realmente um desfibrilador manual, né? Não vai ser automático. Então eu vou checar ritmo, eu vou parar e vou checar ritmo. Por quê? Se for uma PCR por ritmo chocável, que é a TV sem pulso e a FV, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, a desfibrilação ela é a conduta que tem maior impacto na evolução desse paciente. Então, a princípio, as compressões nunca devem ser interrompidas, né? Pelo mínimo tempo possível quando isso for necessário, mas uma das situações em que eu vou interromper a compressão é para checar o ritmo, porque se o ritmo for chocável, a desfibrilação ela é prioridade absoluta, que ela deve ser realizada com 200 joules, se for um desfibrilador bifásico,
ou 360 joules se for um monofásico. Nossa, eu tenho que decorar isso, estou em dúvida. Na dúvida, coloca a maior carga, tá? E não precisa sincronizar. A desfibrilação é um choque assincrônico, tá? Diferente da cardioversão que a gente vai conversar mais pra frente em outros capítulos. Bom, choquei, eu volto imediatamente à RCP. Mesmo que eu tenha tido sucesso em reverter esse ritmo, então vejam aqui, eu já estou agora no fluxograma do ritmo chocável, tá, pessoal? Esse paciente vai estar com o miocárdio muito atordoado, provavelmente ele não vai conseguir ter um pulso adequado, então a gente mantém aí, faz um ciclo, logo após o choque, e aí depois esse paciente que ficou refratário ao choque, eu vou começar a terapia farmacológica, né, com adrenalina, e eu vou considerar uma via aérea avançada. Então notem que diferente do ritmo não chocável, que a gente já começa imediatamente com essas condutas e a adrenalina entra mais precocemente, aqui a gente faz primeiro uma tentativa com a desfibrilação, e aí se isso não funciona, a gente vai começar com a terapia farmacológica. Adrenalina, 1 mg, que é uma ampola, 1 ml, 1 mg por ml, 1 ml, 1 mg, em bolos, seguido por um flush de salina, e se for no acesso, por exemplo, o membro, a gente levanta o membro para garantir que essa droga chegue, e ela vai ser feita a cada 3 a 5 minutos. Então, como que a gente faz para facilitar a nossa vida? A gente faz de 4 em 4 minutos. Por quê? Cada ciclo tem 2 minutos, então a gente vai fazer um ciclo sim, um ciclo não, um ciclo sim, um ciclo não. Lembrando que fiz a primeira adrenalina, fiz um ciclo. Logo depois, se esse paciente estiver refratário, no caso de ritmo chocável, vai entrar um antiarrítmico, que é a amiodarona ou lidocaína, preferencialmente a amiodarona, 300 mg, e vem bolos também, ou a lidocaína, 1 a 1,5 mg quilo. Beleza, volto para a RCP, então sempre imaginem isso, a cada ciclo eu vou fazer, essas drogas vão entrando, então geralmente tem o profissional que está responsável pelas drogas, tem o profissional que está responsável pelos ciclos, eu estou dando uma visão geral do líder. Então, entrou a primeira adrenalina, logo depois no outro ciclo vai entrar a primeira amiodarona 300 mg, logo depois já vem a segunda adrenalina, e aí no terceiro, na quarta droga, que seria uma nova dose de amiodarona, se o paciente continuar em ritmo chocável, de 150 mg em bolos. Se a qualquer momento esse paciente se apresentar no ritmo não chocável, a gente muda para outro fluxograma. Depois da segunda dose da amiodarona, a gente vai seguir para sempre fazendo adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Na prática, geralmente a gente escolhe a cada 4 minutos, porque fica um ciclo com, um ciclo sem, fica mais fácil de sincronizar, mas pode ser feito a cada 3 a 5 minutos, sem nenhum problema. E a gente mantém isso até o paciente ter retorno à circulação espontânea ou a gente decidir cessar os esforços, que a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Vamos agora para os ritmos chocáveis. Então, eu fiz diagnóstico da PCR, chequei o ritmo, que é uma prioridade, e meu paciente se apresentou em ritmo não chocável. Quais são os ritmos não chocáveis? A sistolia, linha reta. Lembrando que, poxa, será que isso é uma linha reta mesmo? Deixa eu mudar a derivação, deixa eu aumentar o ganho, deixa eu secar se os cabos estão bem conectados. Ou numa AESP, atividade elétrica sem pulso. O que é AESP? É um ritmo que geralmente ele faria uma frequência cardíaca, pode ser qualquer ritmo, mas esse paciente não tem pulso com esse ritmo. Geralmente são ritmos extremamente bradicárdicos, de escape juncional, enfim, mas pode ter até ritmos que seriam compatíveis com pulso, mas esse paciente não consegue gerar pulso, então estamos de frente aí a uma AESP. Nesse caso, a adrenalina, que vai ser a única droga que a gente vai utilizar, ela é prioridade, ela entra mais rápido, a gente não tem indicação de choque ou marca-passo, qualquer tipo de estimulação elétrica do coração nesse sentido. Então a gente vai focar na adrenalina, dose 1 mg, mesmo cuidado da infusão seguida pelo flush, levantando o membro, a cada 3 a 5 minutos. E a gente já também vai considerar uma via aérea avançada mais precocemente, principalmente se a causa provável for uma hipóxia. E aí nesse momento, né, a gente vai conversar isso mais para frente, isso fica se repetindo indefinidamente, mas o ACLS, o manejo da PCR, ele serve para me dar tempo até eu resolver a causa da parada. Então, na verdade, o ACLS não está tratando nada, né? Eu estou dando um pouquinho mais de tempo daquele organismo vivo para que eu rapidamente, de maneira agressiva, consiga resolver a causa que levou esse paciente a parar. No caso de ritmo chocável, a ideia é que o choque vai resolver a arritmia, e aí eu vou entender por que ele fez uma arritmia, será que tem uma isquemia miocárdica? No caso de assistolia ou AESP, eu vou pensar nas causas tratáveis, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente.
Bom, pessoal, agora que vocês já estão sabendo os principais pontos dos fluxogramas do ACLS, eu vou trazer aqui um caso clínico para vocês perceberem como que, apesar de a gente ter condutas muito bem delimitadas, por um lado, né, no contexto de PCR, muitas vezes o manejo, para a gente conseguir também fazer o diagnóstico do que levou aquele paciente a parar, muitas vezes com poucas informações, ele é muito desafiador. Então, eu vou trazer para vocês um caso que eu vivenciei de uma PCI que, na verdade, ela começou num ambiente extra-hospitalar, mas ela terminou sendo manejada num contexto de ambulância, então a gente pode entendê-la como uma PCR intra-hospitalar no sentido de recurso e manejo, que é o foco da nossa aula aqui. Bom, eu estava de férias no voo de São Paulo, Congonhas para Ilhéus, é um voo curto, tá, de 1h40, inclusive lá tem praias sensacionais para quem quiser conhecer na região. E meia hora depois da decolagem, a comissária perguntou se tinha algum médico a bordo, né? E eu tinha acabado de sair de um plantão, inclusive, para as minhas tão sonhadas férias, e eu falei, bom, tô aqui e tal. Eu lembro que tinha um ortopedista e uma patologista a bordo. E eu fiquei tipo, nossa, tomara que não seja nada. E aí tinha essa senhora, que era uma paciente que já não estava conseguindo se comunicar, ela estava sozinha na classe executiva, ela parecia ter uns 50, 60 anos, ela era obesa, eu já vi aquele edema de membro inferior com bastante cacifo, sabe aquela cara da insuficiência cardíaca, aquela turgência venosa, eu já olhei e falei, e a paciente, o pessoal chamando, a paciente não respondendo, enfim, e vou contar depois para vocês um pouco mais sobre esse caso, mas a gente teve que pegar aquela caixa de coisas médicas que tem no avião, que inclusive tem, assim, uma quantidade bem limitada de coisas. A gente tem só o DEA, que na verdade não consegue nem dar muito assim o ritmo pra gente, é uma coisa bem automática e que a gente só pode ligar no caso que realmente for desfibrilar, a equipe não libera de eu ficar usando o DEA para monitorizar. Tem um estetoscópio bem ruinzinho, que naquela barulheira do voo a gente não consegue ouvir quase nada. Inclusive até os estudos que falam sobre atendimento de emergência em voo falam para a gente usar mais no contexto de pulmão a percussão. E tem assim, uma drena, algumas ampolas, amiodarona, corticoide, lidocaína, tem também um diazepam, tem lá alguns scalps, um sorinho de 500, tem uma atropina e acabou. Em relação à via aérea, tem assim um guedel, alguns guedéis, na verdade, alguns tamanhos diferentes, uma máscara laríngea e também acabou. Então, assim, é uma situação muito difícil, né? E, na verdade, essa paciente, ela estava fazendo uma bradicardia importante, ela estava com uma frequência cardíaca de 25, 30, completamente instável, PA inaudível, tempo de enchimento super prolongado. E a gente vai conversar sobre como foi o manejo dela no próximo capítulo que a gente vai falar sobre arritmias. Enfim, a gente conseguiu manter ela estável. Agora, conseguiu acesso lá, porque a gente está acostumado a chegar para a enfermagem e falar, consegue um acesso para mim, por favor. Puxar um acesso lá em cima foi bem complicado, mas enfim, conseguimos fazer a atropina, etc., manter a paciente razoavelmente estável. E quando a gente chegou, o comandante abreviou o voo, então ele pousou na cidade mais próxima, que era Porto Seguro, estava ali no meio do caminho, ele pousou lá, e aí a equipe de ambulância começou a atender a paciente lá, e a paciente evoluiu com uma PCR. Então a gente vai discutir esse caso começando daqui, que não é o início do ponto de vista cronológico, mas é na nossa ordem aqui das aulas, e a gente vai discutir mais para frente também como é que foi esse manejo, que foi uma situação bem marcante. Bom, então a paciente, ela estava sendo reanimada aí na ambulância, e vamos supor que tivesse tudo ok, tá? Que as compressões tivessem sido feitas corretamente, que nosso acesso estava funcionando, que a gente já tinha uma via aérea. E aí vem o que eu queria discutir com vocês nessa questão. Claro, a gente checou o ritmo, a paciente estava parada em AESP, tá? Ela estava fazendo um ritmo juncional, uma frequência aí de menos de 20 BPM, não conseguia gerar pulso. Então a gente vai seguir o fluxograma de ritmos não chocáveis. E essa paciente, eu precisava de uma causa de parada para ela. Ela não tinha acompanhante e, como eu já expliquei para vocês, a RCP ela vai me dar tempo para resolver a causa de parada. E a gente vai muitas vezes ter que pescar coisas na história, e aí acho que é isso que eu queria conversar com vocês nesse caso, para nos ajudar no manejo. Então a gente vai lembrar dos 5Hs e dos 5Ts, que eu já vou discutir com vocês mais para frente, mas nesse momento tudo pode me ajudar. Eu vou procurar se tem uma cicatriz, às vezes de um transplante, ou uma fístula arteriovenosa, isso ajuda muito. A gente, o paciente tem uma FAV, deve ser um dialítico. Será que não é uma acidose? Será que não é hipercalemia? Eu vou ver se tem algum sinal de obstrução de via aérea. Eu vou procurar, e nesse caso a gente fez isso, a gente abriu a bolsa da paciente, tinha lá
losartana, metformina, atenolol, furosemida, IECA, um monte de fármaco, diurético, um monte de coisa, anti-inflamatório não esteroidal, corticoide. Então, assim, a prescrição dela acho que não estava muito bem ajustada. E quando a gente conseguiu conversar, pegar o telefone dela e ligar para o primeiro contato que tinha lá, a última ligação, que era a filha dela, ela falou, olha, minha mãe não estava se sentindo muito bem, disse que não estava conseguindo fazer muito xixi, que estava muito inchada, que estava com um pouco de falta de ar, ela já é cardíaca, já infartou, o médico falou que o rim dela já estava 80% sem funcionar. E aí a gente conseguiu pensar, poxa, será que é uma paciente que está fazendo aí uma disfunção renal e tudo mais? E a gente manejou essa PCR na ambulância num contexto de hipercalemia, acidose, e felizmente a paciente teve retorno à circulação espontânea, depois a gente vê que ela estava na verdade numa IC descompensada, ela evoluiu depois, né, em perfil C gravíssima, com uma lesão renal aguda, estava com uma creatina lá de 4,5, uma superacidose metabólica, uma hipercalemia. Então, eu trouxe esse caso aqui para ilustrar para vocês, na verdade, só como é importante a gente raciocinar e buscar todos os elementos que a gente tiver para nos ajudar. Bom, vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre as principais causas de PCR, né? No sentido de ritmos não chocáveis. Quando a gente fala de ritmo chocável, a principal causa disparada é a isquemia coronariana, tá? Então a gente vai sempre levar o nosso raciocínio para esse lado. E quando a gente fala de causas tratáveis, a gente vai falar dos 5Hs e dos 5Ts. Então eu vou trazer para vocês quais são essas causas. Precisa ter isso muito bem decorado. Por quê? Eu vou precisar lembrar disso no momento de muita tensão. Então precisa estar muito bem estabelecido isso na minha mente para que venha lá no momento de tensão corretamente. Senão a gente esquece das coisas. E eu também vou apresentar para vocês quais são elementos na história ou achados de exame físico, enfim, que podem nos levar a pensar em cada uma dessas causas e sugestões de manejo inicial. Bom, o primeiro H, que é hipovolemia, a gente vai pensar primeiro o paciente que está ou desidratado, e aí na história eu vou ter alguma coisa de perda. Geralmente isso é mais comum em criança ou idosos frágeis, mas é um paciente que está com uma gastroenterite, muito vômito, alguma situação nesse sentido, tá? E aí a conduta vai ser expansão agressiva com cristalóide imediatamente. E a segunda situação de hipovolemia, do primeiro H, é o paciente com choque hemorrágico. Obviamente, essa causa é muito relevante no contexto de trauma, mas a gente também tem que lembrar dela no contexto de pós-operatório, pacientes com discrasia sanguínea importante ou que estão externalizando sangramentos. Esses pacientes, é aquela história, a melhor nora para o paciente em choque hemorrágico é sangue, né? Então, assim, a gente pode usar, sim, fluidos cristalóides e vasopressores, mas eu preciso dar suporte transfusional intensivo, transfusão maciça conforme necessário. A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Segunda causa, hipóxia. Uma causa comum, geralmente o paciente tem uma bradicardia importante antes da PCR e ele tem alguma história de hipoventilação ou pneumopatia. Nesses casos, eu vou tentar o mais rápido possível obter a via aérea, uma via aérea segura, né? Se a obstrução for alta, às vezes pode ser necessário uma via aérea cirúrgica, mas esse é o principal objetivo, isso geralmente vai ser suficiente para tirar o paciente da PCR, tá? Próxima causa, H+, acidose. Então é o paciente que ou ele vai ter uma descompensação, por exemplo, de um diabetes insetoacidose, ou uma disfunção renal importante, ou sepse, choque, enfim. Nesses casos, a gente vai fazer reposição de bicarbonato para rapidamente tentar diminuir essa acidose, dando uma base para o paciente. A gente faz geralmente 1 a 2 mEq quilo ou 100 ml de bicarbonato puro aberto, tá? E a gente também considera que geralmente é muito comum que a acidose possa vir junto com hipercalemia. Nesse sentido também, se tiverem associados ou tiver uma suspeita que possa estar, a gente também faz junto gluconato de cálcio para fazer a estabilização da membrana miocárdica. Falando de hipercalemia, a próxima causa são hipo e hipercalemia, são distúrbios do potássio. Então, situações que estão associadas à hipocalemia são pacientes etilistas, desnutridos, uso de diuréticos, algumas intoxicações, enfim. Não é uma causa tão frequente de PCR, a gente vai repor potássio rapidamente na maior taxa possível, como a gente discutiu no capítulo de distúrbios eletrolíticos, enquanto a gente segue a RCP. Hipercalemia é uma causa mais comum, relevante de PCR, a gente precisa conhecer. Então, geralmente é um paciente que
é DRC, está mal dialisado ou é uma lesão renal, essa é uma causa muito comum. Existem outras causas, como intoxicação, um paciente com rabdomiólise ou um paciente que está recebendo uma reposição inadequada. É importante a gente pensar nisso, mas o clássico é associado à lesão renal. Esse paciente vai fazer bicarbonato, que a gente já conversou, e gluconato. E aí você vai me falar assim, nossa Pedro, mas por que, por exemplo, a gente não faz uma polarizada para ele? Isso é uma dúvida que eu até tinha. Aí fui até discutir com um chefe da Nefro e ele falou assim, a ideia da polarizada é fazer a bomba só de potássio ATPase funcionar mais e promover em shift. Um outro jeito de estimular isso é o uso de beta-agonistas. E a gente está infundindo adrenalina. Então, na verdade, a adrenalina já age muito nesse sentido de promover em shift dessa maneira. Então, é por isso que não tem tanto espaço, algumas pessoas até fazem, mas não tem grande benefício a gente fazer a terapia com glicoinsulina nesse contexto, até porque é uma terapia que demora um pouco mais. Próximo H, hipotermia. Então, o paciente geralmente que ou tem uma história óbvia, né, de que foi encontrado numa geleira, enfim, isso no Brasil não é muito comum, mas lá fora tem relevância. E, ou são pacientes, ou, por exemplo, moradores de área livre que são encontrados, trazidos. Na história a gente vê esses elementos, a gente também pode ver no ECG a clássica lá onda J de Osborn, que é um achado que é bem assim específico, mas que não é patognomônico, e a conduta é aquecimento imediato desse paciente com manta térmica, infusão de soro aquecido. Às vezes a gente passa uma sonda nasointeral, passa uma sonda vesical e vai fazendo lavagem com soro aquecido. Só uma curiosidade, a PCR com maior duração, que é uma coisa de algumas horas, na verdade até, que o paciente retornou com uma função neurológica razoável, é um menino jovem que caiu por isso da geleira, num lago congelado no Canadá, ficou um super tempo parado, foi reanimado, lá eles têm até um protocolo de colocar o paciente para ser reaquecido com circulação extracorpórea. E qual que é a ideia, né? Como o paciente estava numa hipotermia importante, isso acabou tendo um efeito neuroprotetor, por isso que ele conseguiu ficar tanto. Bom, só uma curiosidade. Terminamos os 5Hs, então tem que pensar sempre em hipovolemia, hipóxia, H+, que é acidose, hipo ou hipercalemia e hipotermia. Agora a gente vai falar dos 5 T's. O primeiro T é a tensão no tórax, que é o pneumotórax hipertensivo. Esse paciente pode ter alguma história de pneumopatia ou trauma torácico. O quadro clínico a gente vai ver murmúrios abolidos, com timpanismo, eventualmente posso ter desvio contralateral da traqueia. E vou mencionar de uma coisa muito importante que vem ganhando força, a gente ainda não sabe qual que é o benefício disso, que é o uso do ultrassom intraparada. Então, o ultrassom point of care, a gente ainda não tem benefício demonstrado em literatura de que ele ajuda de fato no manejo da PCR, mas cada vez a gente usa mais. Essa é uma situação que seria extremamente útil, por exemplo, né? A gente poderia fazer rapidamente o diagnóstico do pneumotórax com o ultrassom, que tem uma acurácia excelente para isso. Lembrando que a gente pode e deve usar se a gente estiver disponível, mas que a realização do ultrassom point of care não pode jamais prejudicar de nenhuma maneira a realização das compressões e o manejo do ACLS. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês, eu sou um grande fã de ultrassom intraparada, inclusive, às vezes ele ajuda a gente bastante, mas ele não pode jamais atrapalhar o ACLS. Se ele não está atrapalhando o ACLS, legal, é um elemento a mais que eu vou juntar na minha história para chegar no diagnóstico. Conduta, punção de alívio seguida por drenagem em caráter de urgência e emergência. O local da punção de alívio vai variar classicamente pelo ATLS, será no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, geralmente a gente usa um gel 14. Algumas fontes estão falando agora para fazer aqui da linha axilar anterior média, um pouco mais para baixo. Mas enfim, saibam que tem que ser uma conduta assim imediata e que quando essa é a causa, geralmente o paciente melhora rapidamente depois. Bom, tamponamento cardíaco. Geralmente é um paciente que vai ter alguma história ou de trauma na região torácica, ou ele é um paciente que tem uma pericardite urêmica ou alguma discrasia sanguínea importante, alguma doença no pericárdio, por exemplo, uma metástase, né? Eu nunca vou esquecer um professor que dava minha primeira aula de PCR, o caso que ele trazia era um paciente que parava em AESP, e era um menino jovem, e ele parava por tamponamento, e você ficava assim, gente, e na verdade ele tinha um melanoma
fazendo metástase para o pericárdio, e aí essa metástase sangrava e fazia um hemopericárdio. Então vocês veem como, na verdade, o ACLS ele é muito simples, por um lado, mas quando a gente fala de diagnóstico, o mundo todo é possível. A gente está de frente a uma história super aguda que muitas vezes a gente não tem muitos elementos, então a gente precisa sempre estar lembrando que muitas coisas podem ter causado essa PCR, e a gente precisa pensar nisso rapidamente para poder agir. Bom, conduta imediata é a punção de Marfan, né? Punção pericárdica, só com um cuidado de que se a causa for sangramento, por exemplo, uma dissecção de aorta, a gente deve tirar pequenas alíquotas de volume e não tirar muito volume, porque esse tamponamento vai se refazer, enquanto, obviamente, a gente encaminha esse paciente para uma abordagem de emergência de cirurgia cardíaca. Outro T, toxinas, tá? E aí, realmente é uma causa relevante, tá? Às vezes tentativa de autoextermínio, então são às vezes pacientes com histórico de doença psiquiátrica ou pacientes com histórico de uso de substâncias psicoativas. E a gente vai realizar, quando disponível, antídotos específicos. E vale lembrar aqui do bicarbonato de sódio também, no caso de suspeita ou possibilidade de intoxicação por antidepressivos tricíclicos, ele ajuda bastante nesse sentido. Outro T é trombose coronariana. Na história a gente tem paciente com PCR súbita, geralmente pode fazer com ritmo chocável, como a gente conversou, mas também pode ser um ritmo não chocável. E às vezes o paciente tem uma história de uma dor torácica antes ou um eletro alterado, se a gente tem alguma informação, isso também pode ser útil. E a conduta, se o paciente estiver em ritmo chocável, é desfibrilação e antiarrítmicos, e se não tiver, seguir aí a RCP e, assim que possível, realizar uma cineangiocoronariografia, né, o cateterismo, para, às vezes, realizar alguma abertura. Já vi de paciente ir para a hemodinâmica durante a RCP e aí chegar lá e ter uma DA proximal fechada, abrir o paciente e voltar. Claro, são histórias, assim, muito improváveis, mas que podem acontecer. E o último T, né, que é a trombose pulmonar, TEP. Na história a gente vai ter algum fator relevante de tromboembolismo pulmonar, por exemplo, cirurgia recente, puerpério, imobilização, enfim. E a grande diferença que traz aí é a considerar, né, a realização de trombólise intraparada. É uma coisa que tem um benefício limitado, mas que a gente considera, a gente vai conversar sobre isso novamente no capítulo de tromboembolismo pulmonar, mas vale vocês saberem que é a única situação em que a gente considera isso, trombólise intraparada, com alteplase geralmente, e quando a gente indica essa conduta, a gente geralmente faz uma RCP bem prolongada para dar tempo desse trombolítico agir, mas isso tem evidência limitada. Bom, já conversamos sobre os 5Hs e os 5Ts, sobre os fluxogramas do ACLS, demos até aí um exemplo curioso de uma PCR não habitual. E, para a gente fechar essa conversa sobre PCR, eu vou trazer um dos assuntos que é muito difícil, que é quando eu vou parar a RCP? Quando a gente vai olhar para um caso e vai falar, olha, a gente acredita que esse paciente não tem mais chance de retorno à circulação espontânea, ou mesmo que tenha, ele não tem nenhum prognóstico neurológico, e a gente vai encerrar os esforços aqui. Não existe resposta certa para essa pergunta, depende muito do status do paciente antes da PCR, da idade, das comorbidades, depende também de toda uma questão da equipe. Essa é uma decisão que ela deve ser sempre compartilhada, mas a gente deve sim conhecer alguns fatores de mau prognóstico, como por exemplo, um paciente que depois de 20 minutos de RCP bem feita, tem uma capnografia abaixo de 20, né? Isso sugere o quê? Poxa, esse paciente já está em morte celular, ele não consegue nem mais produzir CO2. Vou fazer uma breve parada aqui, ficou meio ruim isso, né? Capítulo de parada, fazer uma parada, mas enfim, para conversar com vocês sobre a capnografia, rapidamente. Então a capnografia ela vai medir quanto de CO2 está sendo esperado, né? Que é o ETCO2, End Tidal CO2, é o CO2 expirado. Isso vai ajudar muito, primeiro, a confirmar que o nosso tubo está no pulmão, então afastar a intubação esofágica, por exemplo, no contexto de PCR. E ele também me ajuda a guiar que
RCP está sendo bem feita, ele precisa ter um certo valor. Ele também me ajuda a falar, poxa, esse paciente voltou. Se eu tenho um aumento súbito da ETCO2 acima de 35 sustentado, é um dos, junto com o pulso, obviamente, né? É uma das coisas que fala a favor do retorno da circulação espontânea. E aí, voltando aqui, por exemplo, que a gente deu agora, ele também pode sugerir, quando ele passa aí, quando ele se mantém aí menor do que 10 por 20, após 20 minutos de RCP, ele sugere que eu já tenho morte celular irreversível, né? Além do colapso cardiovascular, as células já morreram, então esse paciente teria uma chance muito pequena de retornar. Além disso, RCPs acima de 30 minutos, ou quando a parada não foi presenciada inicialmente, então às vezes a gente nem sabe quanto tempo essa PCR está acontecendo. Além disso, o ritmo inicial em assistolia também é um mau prognóstico. Não existe resposta certa. A gente vai casar tudo isso usando sempre bom senso e vai compartilhar essa decisão com a equipe. Isso é uma coisa muito importante. Então, suponha que você está de líder, você recebe um paciente numa PCR extra-hospitalar, que vocês nem sabem há quanto tempo estava em PCR, e vocês fizeram já 30 minutos de RCP, era um paciente mais idoso, já tentaram tratar várias causas tratáveis aí durante o processo, sem sucesso, o paciente está em assistolia, você vai virar para a equipe e vai falar, olha pessoal, alguém quer trazer alguma outra hipótese para o caso, alguma conduta, quer sugerir? Eu estou pensando em que talvez seja mais apropriado a gente cessar esforços e a gente vai compartilhar essa decisão com a equipe. Às vezes o pessoal fala, não, tem uma ideia aqui, vamos tentar fazer isso, a gente pode considerar isso. E tentar mais um pouco a RCP. Então, não existe resposta certa para isso. Mas, uma outra coisa importante é vocês saberem que, às vezes o paciente, principalmente no contexto de sala de emergência, que a gente recebe PCR extra-hospitalar, às vezes são casos que claramente o paciente já está numa PCR muito prolongada, às vezes ele já tem até, por exemplo, rigor mortis, sinais de realmente que o paciente já foi a óbito. Então é importante a gente também avaliar isso antes até de eventualmente indicar ECP. É claro que na dúvida a gente reanima e depois vê o que está acontecendo, né? Lembrar também dos pacientes que têm diretrizes antecipadas de vontade. Então, alguns pacientes oncológicos ou com doenças neurodegenerativas, às vezes eles têm um acompanhamento ambulatorial prévio que eles, por exemplo, já definiram que eles não querem ser submetidos à reanimação, né? Ou isso às vezes é definido num contexto de cuidados paliativos, isso tem que ser respeitado e isso geralmente vem descrito no prontuário, mas se eu estou em dúvida ou o paciente não tem prontuário, não tem história, a gente reanima e depois, enfim, resolve essa situação, mas é importante vocês também saberem que isso existe. Bom, aprendemos a fazer um RCP show. Aqui conversei sobre o momento de cessar, mas vamos supor que o nosso paciente voltou. O paciente teve retorno à circulação espontânea. Então imagina aquela situação que vocês já devem ter vivenciado, você está na sala de emergência, paciente com a PCR extra-hospitalar, vocês manejaram aí brilhantemente a PCR, tá aquela bagunça na sala, né? Porque são muitos profissionais envolvidos, cai coisa no chão, a roupa do paciente está rasgada, vazou sangue ali do acesso. Então imagina aquela cena caótica e aí alguém fala, na hora de checar o ritmo e pulso, eu tenho ritmo e pulso, o paciente voltou. O que a gente faz? Então a gente vai conversar agora sobre manejos gerais pós-PCR, porque na verdade eu estou de frente a um paciente gravíssimo. Ele estava parado agora há pouco, por mais que eu tenha um retorno à circulação espontânea, e por mais que eu possa até ter uma PA boa, por exemplo, por algum momento, esse paciente acabou de receber um monte de adrenalina, um monte de coisa, então na verdade ele está numa situação hemodinâmica muito caótica. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então a primeira coisa, cuidados pós-PCRs. Eu vou começar olhando a via aérea. Será que esse tubo está bem colocado, está bem fixado? Vou fazer um raio-x de tórax, quando possível, claro. Ver se esse tubo está bem, não está seletivado, se está tudo ok em relação ao tubo. Depois eu vou avaliar o ventilador mecânico. Poxa, esse paciente está com parâmetros ventilatórios adequados? A gente vai conversar mais para frente sobre o ajuste de ventilador mecânico e como fazer esse ajuste, inclusive, na PCR. Mas eu vou checar isso. Será que ele está saturando bem? Poxa, vou coletar uma gasometria arterial depois de uns 10, 15 minutos para entender como é que está essa ventilação. Feito isso, né, segue bem uma lógica do ATLS, né, de ABC. Então a gente fez o airway, via aérea, tubo, B, breathing, vimos aí essa questão do ventilador. A gente vai para circulation, que é a questão hemodinâmica. Esse paciente tem indicação, eu acho que é uma causa que pode se beneficiar de expansão volêmica, vou fazer 20 a 30 ml quilo, vou já eventualmente, se a PAM estiver abaixo de 65, ligar uma droga vasoativa. Estejam preparados esse paciente voltar muito grave.
muito chocado. Eles geralmente voltam muito complicados. Esteja preparado para, num futuro breve, passar uma PAI nesse paciente. É um paciente que ele vai, grande maioria das vezes, vai voltar muito grave. Ele acabou de ter uma parada. Outras coisas que não são tão óbvias, mas são muito importantes para a evolução prognóstica, inclusive prognóstico neurológico, e que muitas vezes são negligenciadas, então merece uma atenção especial. Controle térmico, então o paciente não pode fazer febre. A gente tem que tratar agressivamente febre. E Pedro, e hipotermia terapêutica? Algumas situações do paciente que volta com alteração neurológica, alguns estudos sugerem benefício de fazer alguns protocolos de hipotermia terapêutica, mas isso não tem grande benefício na literatura e a gente não realiza de rotina, tá? Só para vocês saberem que existe, mas eu não vou entrar aqui em grandes detalhes. O que é importante? Tratar febre agressivamente. Então, acho que ele vai começar a fazer febre, e tem várias causas de febre que eu vou perseguir e vou tratar. É antitérmico de horário, não está resolvendo, bolsa de gelo, manta térmica, irrigação vesical e de sonda com soro gelado, enfim, dá um jeito de segurar a temperatura desse paciente. Além disso, o controle glicêmico também é muito importante, esse paciente não pode fazer nem hipo, nem hiperglicemia. E a gente vai, depois de tudo isso, ir atrás da causa. Então, a gente vai pedir alguns exames complementares. O que é obrigatório? Exames laboratoriais gerais, uma imagem de tórax, se o paciente tiver alguma suspeita e condição, a gente pode fazer uma tomografia, mas senão a gente pode começar com raio-x à beira-leito. E um ultrassom point of care, se eu tiver disponível também, pode ajudar bastante. E se eu estiver pensando numa causa cardíaca, tiver alguma alteração do eletro ou alguma coisa que sugira uma causa de isquemia coronariana, eu também devo providenciar uma cineangiocoronariografia, né, um cateterismo em caráter emergencial para esse paciente. Bom, a gente fechou então aí os conhecimentos principais das principais causas de PCR, como manejá-las, como fazer uma CLS de qualidade, erros comuns. Acho que vocês estão aptos aí já a tocar uma parada com excelência. E a gente vai só mencionar brevemente aqui no vídeo, a gente discute um pouco mais no capítulo sobre dois últimos temas que tem um pouquinho a ver com PCR, que são, primeiro é o prognóstico neurológico pós-PCR. Como a gente conversou, o neurônio é uma célula extremamente sensível e nesse período de isquemia generalizada o neurônio sofre muito e eu posso ter uma encefalopatia hipóxico-isquêmica pós-PCR com déficits neurológicos irreversíveis. Sobre esse assunto, vocês vão ver que a gente tem uma tabelinha que ensina como fazer a avaliação prognóstica do prognóstico neurológico. Só queria frisar o momento da avaliação, que geralmente a gente começa a fazer essa avaliação após aí 72 horas, que eu já dei tempo para esse organismo se readaptar e aí sim eu vou ter os achados mais fidedignos. Além disso, eu preciso excluir fatores de confusão. Esse paciente precisa estar estável hemodinamicamente, sem uso recente de fármacos depressores do sistema nervoso central, com distúrbios hidroeletrolíticos manejados. Então, é essa coisa que eu queria chamar a atenção. Então, o paciente está com midríase logo depois da parada. Isso quer dizer que ele vai evoluir com um comportamento vegetativo? Não necessariamente. A gente precisa esperar um pouco para avaliar. É uma preocupação real e é uma coisa que acontece pós-PCR, infelizmente? Sim, a gente precisa se preocupar com isso, mas tem o momento e a maneira correta de avaliar isso. E a gente fecha essa discussão falando um pouquinho sobre morte cefálica, que é uma situação em que ocorre morte irreversível, né, do sistema nervoso central. Para eu pensar nesse diagnóstico, eu preciso estar de frente a uma causa que explique. PCR prolongada é uma delas, mas outras causas são trauma crânioencefálico importante, alguma neuroinfecção, algum AVC muito extenso. Então, eu estou de frente a um paciente que está comatoso, que tem esse contexto clínico que já foi observado e investigado. Esse paciente não tem nenhum fator de confusão, ou seja, ele está otimizado do ponto de vista hidroeletrolítico, metabólico, hemodinâmico. Ele não está em uso de nenhuma droga depressora do sistema nervoso central. Se eu tiver tudo isso, eu começo a pensar no diagnóstico de morte cefálica. E aí eu vou, atendendo esses pré-requisitos, fazer uma avaliação clínica, né, que deve ser feita do ponto de vista de protocolo de morte encefálica por um médico capacitado. E eu vou procurar por ausência de reflexos de tronco.
Se eu tenho ausência de reflexos de tronco encefálico, isso é um sinal positivo, eu vou seguir minha investigação, o meu protocolo. Próximo passo seria a avaliação do teste da apneia, que se ele vier compatível com morte encefálica, a gente descreve para vocês certinho como que é essa avaliação, como é feito esse teste, para vocês conhecerem em detalhes no texto. Uma coisa bem protocolar, por isso que eu não estou esmiuçando muito aqui. A gente vai para alguma avaliação de neuroimagem. E aí, quando a gente tem todos esses critérios, a gente tem aí a constatação de morte encefálica. Nesse momento, inclusive, do ponto de vista legal, esse paciente, quando a gente tem o teste aqui confirmatório, quando a gente fecha o protocolo, é o horário do óbito do paciente, do ponto de vista jurídico, e a gente vai entrar em contato com a central de transplante para avaliar se esse paciente ele é candidato ou não à doação de órgãos. Estou mencionando isso porque, se o paciente for candidato, né, a gente deve se preocupar muito em mantê-lo estável do ponto de vista clínico, e é isso que eu queria falar com vocês aqui, para que esse enxerto esteja na melhor qualidade possível para o doador que for recebê-lo. Então, esse paciente precisa ficar com uma PAM acima de 65, esse paciente precisa ter um ventilador mecânico bem ajustado, esse paciente precisa ter distúrbios hidroeletrolíticos corrigidos. E vou frisar uma informação para vocês que hipernatremia é muito comum nesses casos. Por quê? O paciente vai fazer uma disfunção hipotalâmica hipofisária e vai fazer um panhipopituitarismo, que se manifesta com uma insuficiência na produção de ADH, então ele pode fazer um diabetes insípidos central, e a gente precisa manejar isso, usar, por exemplo, desmopressina. Esse paciente também pode fazer alterações no eixo da tireoide, no eixo da adrenal, por isso que algumas fontes advogam de a gente fazer reposição empírica de levotiroxina e corticoide. E por fim, se eu estou precisando usar droga vasoativa, a gente vai ter uma preferência, vai tender a escolher a vasopressina, porque ela também vai atuar no sentido aí do ADH, né? Nesse eixo. Bom, pessoal, então fechando nossa aula, a gente discutiu primeiro sobre o manejo inicial da PCR conforme o ACLS, ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis, como que é uma compressão de qualidade, como que a gente faz a desfibrilação, como que a gente prescreve uma adrenalina, uma amiodarona nesse contexto. Depois a gente conversou dentro dos ritmos não chocáveis, e aí trazendo um caso clínico um pouco fora da nossa rotina, sobre as principais causas de PCR, causas tratáveis e como que a gente pode fazer para manejá-las. Lembrando que esse manejo precisa ser rapidamente pensado e esse tratamento precisa ser bem agressivo e imediatamente realizado para que a gente tenha uma chance aí maior de retorno do paciente. A gente discutiu depois quais são os marcadores de que talvez esse paciente não vá voltar e um pouco da questão de como que a gente pode pensar sobre o assunto de momento de encerrar esforços, que é uma questão difícil e até filosófica, ética. Depois disso a gente conversou, poxa, meu paciente voltou, como que eu faço o manejo pós-PCR, que também é muito importante para reduzir a chance de nova PCR ou danos neurológicos irreversíveis, que a gente menciona logo após, falando sobre prognóstico neurológico pós-PCR, que deve ser feito no momento adequado, sem fatores confundidores. Por fim, a gente menciona um pouquinho sobre morte encefálica, que é uma situação que é o extremo aí da lesão neurológica, eu tenho uma perda total e irreversível de toda a função cerebral, e a gente fala sobre como que funciona esse protocolo e também do manejo do doente que foi diagnosticado com morte encefálica e é candidato à doação de órgãos. Pessoal, agora eu vou convidar vocês a verem as questões e flashcards que a gente tem sobre esse assunto. Apesar de a gente ter algumas questões mais filosóficas, uma grande parte do ACLS é bem protocolar, então vocês precisam conhecer os principais ritmos, saber as doses de cor da maioria das medidas, e isso tudo vai ser abordado aí nos flashcards e nas questões. Qualquer dúvida é só falar pra gente. Muito obrigado. Valeu!